Olá, alunos. Então, vamos dar início aí uma aula aí, uma videoaula sobre pontilhismo, né, o impressionismo e também sobre divisionismo, né, no caso. É, é uma aula bem legal que a gente vai entender um pouco sobre essa questão do ponto, né, que o ponto ele acaba se tornando fazendo a linha e a gente consegue desenvolver um desenho e depois através do desenho uma pintura, né? Então, na realidade, vamos tentar entender isso daí. A aula é sobre o elemento visual 1, né? Divisionismo. O divisionismo começou na França, no século XIX, e ele cresceu muito. Mas, na realidade, para ter o divisionismo, os pintores daquela época enfrentaram o grande preconceito, né? A respeito, principalmente com o impressionismo, né? Que eu vou estar relatando aqui para vocês também, né? Na realidade, o que é o divisionismo, na realidade, o pós-impressionismo? É uma técnica em que os desenhos são representados através de pequenos pontos ou mancha. O movimento pós-impressionista é uma reação ao próprio impressionistas. Então vamos tentar entender. Então o movimento pós-impressionista é uma reação contra os impressionistas, por quê? Porque os impressionistas eles cansaram, na realidade, de ter aquela pintura voltada para o perfeito e começou a deixar começou a pintar mais livre, mais ao ar livre. Então os impressionistas eles davam pinceladas curtas, né, e criaram esse estilo de pintar ao ar livre para aproveitar o sol, enfim, toda essa questão. Então eles saíram do ateliê deles e eles foram para fora para captar na realidade a luz do sol, né? E já o pós-impressionista, eles também continuaram nessa mesma instância, né? Só que porém eles continuaram com uma outra questão, né? Eles queriam mais técnica. Então, o pós-impressionismo é como se fosse a continuação do impressionismo, porém eles buscaram mais técnica, uma coisa mais padronizada, uma coisa mais, enfim, com equilíbrio, né, na obra. Apesar da pincelada ser um pouco mais solta também, mas eles buscavam mais técnica. Então, na realidade é isso. Então, só para a gente entender um pouco das características aqui, né? Então, a impressão. O que é impressão? São cores de grande importância, aquilo que as cores constroem quando unidas numa imagem. Então, aqui dá uma sensação de impressão. Quando você produz uma pintura impressionista ou pós-impressionista no caso, dá uma sensação que é uma impressão do real, né, na realidade. É como se fosse uma foto, só que através de uma pintura. Então, por exemplo, na tonalidade é uma matiz de cor relativo como elas reagem unidas, sem mais claras ou mais escuras, fortes e fracas. Então a tonalidade é isso. No caso, com a luz, né, é importante retratar como se comportam as cores em condições da luz diferente. Então a luz ela é uma característica bem forte, porque a partir do momento que você está pintando, você consegue é, ter essa ideia de luz e sombra, mas com uma característica bem legal, porque você consegue trabalhar uma escala tonal, um degradê, enfim, até mesmo a perspectiva, como se diz. Acho que a perspectiva atmosférica dá para você atingir também, certo? Então uma figura sem contorno definido por linhas escuras. Então, por exemplo, se você pinta algo, a partir do momento que você vai pintar algo, geralmente a gente está muito acostumado com contorno, né? Então, principalmente aí no caso tatuadores, que eu vou citar até o exemplo um pouco mais para frente, mas até os tatuadores eles começaram a entender essa questão do pontilhismo, né? Trazendo aí um pouco para o contemporâneo, né? Então, geralmente as pinturas elas eram caracterizadas com contorno. Você pode contar aí pelas pinturas rupestres antigamente, né? E depois ela foi definindo e foi criando um termo mais pictórico. O que é o pictórico? Pictórico é pintura, é todo tipo de pintura. Então os artistas impressionistas, no caso, eles começaram a pintar de uma forma mais solta. Então eu vou dar pinceladas curtas,
né, principalmente com as cores primárias, e eu vou misturar através das cores primárias, conforme eu vou dando pinceladas, eu vou misturando uma cor na outra e criando assim cores secundárias e cores terciárias. E assim sucessivamente eu vou transformar as pequenas pinceladas curtas com cores primárias em uma obra de arte que vai imitar um pouco, talvez uma fotografia, um realismo. E principalmente a ideia dos impressionistas era captar a luz do sol, né? Então, para você por pintar ao ar livre, o que que acontece? Você tem que pintar, mas você tem que pintar bem rápido. Por quê? Porque o sol ele vai mudando, enfim, talvez passe uma nuvem na frente dele e acaba tampando aquela claridade que você está tendo. Então você tem que pintar bem rápido para você criar uma pintura impressionista no caso. Mas a gente também está falando aqui do divisionismo, né? Do divisionismo, que é, né, uma característica muito de ponto. Eu vou até citar nesse exemplo aqui, né? Então, para mim criar um divisionismo, né, como é que eu faço? Um pontilhismo. Primeiro, a gente, para criar um pontilhismo, a gente precisa entender o ponto, né? O que é o ponto? O ponto é um ponto gráfico, digamos assim. A partir do momento que você tem um ponto e coloca um ponto do lado do outro ponto, você começa a criar uma espécie de linha, se você for contar. Aí tem um exemplo aí do ponto gráfico, aleatório, que você faz um ponto em cima, embaixo, do lado, esquerdo, direito, enfim. E se você junta esses pontos de uma forma mais ordenada, você consegue transformar isso em linhas, porque um ponto do lado do outro ponto é uma linha. É linha. Então, vamos pensar assim. Geralmente quando a gente é criancinha, né, e a gente está ali no Fundo 1 ou começando a entender essa questão da escrita, geralmente a professora passa um exercício onde tem vários pontinhos um do lado do outro e você precisa ligar esses pontinhos, geralmente até mesmo na escrita e até mesmo no desenho. E você começa a entender que um ponto ele vai ligando o outro. Então o desenho começa através de um ponto. Pode ser um ponto através de um lápis que você toca na folha, ou pode ser uma simples pincelada que você toca na tela, né? Então o que é o ponto? O ponto é um ponto gráfico que através de outros pontos ele faz a linha, e de uma maneira aleatória vai sair um abstrato, né? E de uma maneira mais ordenada vai sair um desenho figurativo, né? Então vamos continuar aqui, certo? Aqui está um pouco maior para vocês identificar. E teve um artista chamado Georges Seurat, né, um importante pintor francês aí. Vamos tentar entender aqui quem é o Seurat. O Seurat foi um pintor francês do século XIX e ele é conhecido como fundador do movimento artístico conhecido como pós-impressionismo. Professor, mas quem são os impressionistas? Então tinha o Monet, Manet, enfim, vários outros artistas que trabalhavam com impressionismo. O Seurat ele também era impressionista, só que depois do impressionismo veio o pós-impressionismo, porque ele veio com uma característica bem legal de criar pontinhos, um ponto do lado do outro, e esse ponto foi se transformando em obra de arte, porque de perto você enxergava vários pontos e de longe você enxergava algo mais figurativo, né? Então a forma mais científica, né, mais científica de aplicar as cores, uma das principais características das obras foi adotada pelo artista famoso, como por exemplo Picasso, que é um pintor espanhol, né, que eu já cheguei a comentar, né? O Picasso é um pintor espanhol que ele criou um movimento chamado cubismo junto com Jorge Braque, né? E o Van Gogh, que você está um pouco mais para frente, o Van Gogh é um ícone na pintura pelas pinceladas, famosas pinceladas de Van Gogh, que estava em exposição aí em São Paulo. Você vai encontrar diversas obras do Picasso e do Van Gogh, e até mesmo no MASP aqui dá para encontrar obras de arte dele. Então vamos tentar entender um pouco mais sobre essa questão do Seurat aqui em uma obra, né? A tarde de domingo na ilha de Grandes Jade, no caso. Então, o Seurat, pessoal, ele tem uma característica bem legal, porque essa obra aí, no caso, ele demorou muito tempo para produzir, porque ele veio trabalhando com ponto através de ponto e mais ponto. Então, de longe, como você pode observar a obra, você pode enxergar que são várias figuras, né, no domingo tal, e passeando, todo mundo feliz, fazendo piquenique, o cachorro
ali na grama, a mãe com guarda-chuva segurando, andando com a filha, enfim, todo mundo passeando, todo mundo feliz. Só que o Serhaut, ele trabalhou o pontilhismo aí, nessa questão do divisionismo, ele foi colocando ponto através do ponto e ele foi transformando em uma obra de arte. Essa justa posição de pontos o, vai transformando essa ideia de luz, sombra, movimento, equilíbrio na obra, principalmente a dinâmica. O que é dinâmica? Você consegue visualizar que tem movimento na obra, né? É uma obra que não é parada, você consegue enxergar que a mulher está caminhando, que as pessoas estão andando, enfim. Então, é bem legal que a gente consegue entender essa questão do pontilhismo através dessa obra. Mas para visualizar melhor, eu separei aqui uma imagem mais aproximada para você entender que de perto você já consegue identificar um pouco mais os pontos. Então, para você ver o trabalho que o Serhaut teve para produzir essa obra, né? Então, uma característica aí do pontilhismo muito forte, assim como o Serhaut, como o Signac, eles construíram, né, esse movimento junto aí, principalmente Serhaut, e a sociedade foi abraçando conforme, porque achou muito trabalhoso e achou diferente, né? Então, pós-impressionismo, o que caracteriza o pós-impressionismo? É uma continuação do impressionismo, só que é uma maneira mais técnica. Então, assim como os artistas eles trabalhavam de uma maneira mais solta, os pós-impressionistas eles trabalhavam de uma maneira mais técnica, né? Eles se preocupavam muito mais com essa questão, talvez até de perspectiva, até mesmo dessa questão de luz e sombra. Não que os outros artistas não se preocupavam, mas como as pinceladas eram mais soltas, então eles tinham que pintar muito rápido. E os pós-impressionistas, aí no caso, né, no pontilhismo, se for contar até mesmo, ele tinha uma maneira, uma característica mais lenta, né, e ia produzindo com mais riqueza de detalhes, né. Vamos tentar entender aqui uma obra aqui, a mesma obra tem com zoom aqui, talvez fica mais fácil para vocês identificar que conforme vai trabalhando essa questão do ponto, você pode ver que assim com esse rapaz, essa moça e esse rapaz logo no centro da imagem, que tem aí querendo ou não tem um equilíbrio na imagem, né? Você pode identificar que existe no chapéu dele aí, você vê que tem um pequeno degradê de pontilhismo aí, né? Exatamente para a cor do chapéu dele não se misturar com a roupa do rapaz no segundo plano, né? Então tem essa característica bem legal aí para a gente entender, né, sobre essa questão do pontilhismo. Continuando aqui, o Serhaut ele tem um trabalho bem bacana. Por exemplo, ele produziu essa obra aí do seu lado esquerdo, como você pode visualizar, que é chamado O Circo, né? O Circo é uma obra aí que ele produziu e com o tempo teve um artista que nasceu na Etiópia, né, o Alex Vaulari, conhecido aí internacionalmente, né, e principalmente por essa questão dos grafiteiros, né, ele se identificou com essa pequena figura pulando, né, nessa questão do circo, né, e ele pegou essa figura e ele retratou numa forma de stencil. O que é um stencil? Um molde vazado. Então temos aí duas figuras importantes, né, o Serhaut, que produziu a obra O Circo, e o Alex Vaulari, que pegou, se apropriou na realidade da imagem como inspiração e criou esse pequeno logotipo, dando essa ideia de movimento, dando essa ideia de dinâmica. O Alex Vaulari, para quem não conhece, ele é um artista aí que, apesar de ter nascido na Etiópia, ele viveu boa parte aqui no Brasil e ele trouxe na realidade o grafite, né, para digamos que ele é o pai do grafite aqui no Brasil, né? Então o Vaulari tem um trabalho bem interessante também, como a Rainha do Frango Assado, enfim, ele trouxe principalmente essa técnica do stencil aí que hoje em dia os grafiteiros usam, né? Então aí tem, para continuar a aula, tem o grande Signac, né? O Paul Signac. Ele tem um trabalho bem bacana também, que eu vou estar mostrando para vocês aqui. Ele era amigo do Serhaut, lógico, os dois se conheciam, né?
através do movimento do impressionismo e depois principalmente do pontilhismo aí, que os dois foram juntos. Digamos assim que era uma espécie de Picasso e Braque. Como assim Picasso e Braque? O Picasso, ele foi o cara que junto com o Braque criou o pontilhismo. Só que, querendo ou não, o Picasso acabou se destacando mais que o Braque. A mesma coisa do Signac e o próprio artista, amigo dele, o Serrault, né? Aqui tem algumas obras dele, de Signac, para vocês dar uma olhadinha. Deu para notar que ele gostava bastante de barco, né? Ele produzia bastante embarcações e principalmente paisagem. E ele tinha essa pegada artística bem legal. Então dá para vocês identificar que são tudo através de pontinhos. Parece é bem complicado, galera. Eu já cheguei a produzir obras, né? Eu como professor e me considero um pouco artista também, né? Pelo menos eu tento, de produzir essa questão do pontinhos e é algo bem trabalhoso mesmo, porque você pegar cores primárias e ir tocando na tela e através dessas cores primárias eu conseguir identificar, né, o que vai ser a próxima cor, que tonalidade que eu vou chegar, como eu vou introduzir a pincelada. Se eu começar em uma única posição, eu tenho que terminar nessa posição. Então, tanto a figura das pinceladas curtas quanto a de pontinhos é uma técnica muito complicada, muito complicada. Talvez aí uma das técnicas mais difíceis que tem para pintura a óleo, até mesmo nessa questão de aquarela, porque tem muitos artistas que produzem o pontilhismo na aquarela, deixa tocar e a aquarela acaba se espalhando. Então é um pouco complicado. Mas aqui eu vou pôr um zoom aqui de uma obra aí do Signac, para vocês identificar aí, tanto a parte esquerda da obra, você pode ver que ela de longe parece um desenho, né, que tenta puxar um pouco para o realismo, e de perto você consegue identificar alguns pontinhos. E esses pontinhos eles formam a imagem. Então, geralmente para o artista pintar uma obra assim de pontilhismo, geralmente as pinturas são bastante grandes, as telas são bastante grandes. Dificilmente o artista ele vai produzir pequeno, a não ser que no caso use uma caneta ou até mesmo um pincel mais curto, mas geralmente os artistas eles tentam produzir uma obra um pouquinho maior para trabalhar essa questão das pinceladas. Eu queria que vocês observassem também, né, que sempre existe uma escala tonal, ou seja, um degradê aí, ó, né, tanto da figura azul aí, que é o fundo aí no mar, né, indo se aproximando do corpo dela. Essa figura aí, essas pequenas pinceladas, elas começam escuro e vai clareando conforme chega no rosto da moça, né? E depois ela vai escuro e vai clareando. Então ele cria esse efeito meio que dramático para a gente entender, né, essa questão tanto de luz e sombra, e ele brinca com isso, né? Então os artistas são bem inteligentes nessa questão para introduzir esse tipo de arte, né? Que cresceu muito, né? Se você for contar aí, tanto os impressionistas como tiveram bastante preconceito aí na arte, praticamente para ele ser aceito né, como artistas mesmo, tal. Eles viveram aí um sufoco aí de 30 anos para poder realmente ser aceito como artista, né? Porque a gente vivia num período muito voltado para o acadêmico, né? Uma coisa muito certa, muito cheio de realismo, né? Então, eu tiro isso pela arte contemporânea, que ela vem sendo bem difícil de ser aceita em alguns aspectos, né? Existem pessoas que ainda têm um certo preconceito. Aqui em maiores detalhes também de uma outra obra dele, no Signac, onde ele produz algumas embarcações, e logo na figura direita aí de vocês, né, na segunda imagem, vocês podem observar maiores detalhes, né? Então, continuando. Já no Brasil, não tem como não citar ele, né? Tem o Eliseu Visconde, né, onde ele trabalha com aquarela, e tem outros artistas também. Eu estou citando um dos mais importantes, tá? O Eliseu Visconde, ele trabalha com técnica de aquarela, e são pequenos pontinhos também que ela acaba se espalhando. A aquarela é uma técnica bem difícil, que geralmente você tem que usar um pincel macio, tem um papel apropriado para isso. Geralmente
Pelo menos a gente usa o papel fabriano, papel com uma gramatura maior, né, para resistir à aquarela, porque a aquarela na realidade é uma técnica de com água, né? Uma pigmentação onde você toca na folha e a água ela deixa levar. Então você tem que ter um controle. E o mais importante da aquarela para um bom aquarelista, né? Fica a dica aí para vocês que se gostar de pintar, né? Boa dica para aquarela é você conservar o branco do papel, né? Se você conserva o branco do papel, digamos aí que você entende um pouco de luz e sombra, então isso é super importante. Então, para fazer aquarela, o artista ele realmente precisa estudar a luz e sombra, porque aonde está batendo a luz, geralmente ele vai deixar branco, que é o branco do papel, e onde está batendo a sombra, ele vai talvez escurecer mais. E geralmente na aquarela é até legal, apesar de você tá vendo aí algumas figuras mais, alguns traços mais escuros, mas geralmente o artista ele evita usar o preto, né? Porque o preto ele traz contorno, né? Geralmente ele traz, apesar de ser um sombreamento, tem que tomar muito cuidado para ele não virar contorno. Então, às vezes a gente substitui o preto por um marrom, um cinza mais escuro, né? O próprio azul também dá para utilizar isso daí, né? Para a gente produzir uma obra. Então, não tem como não deixar de citar ele, assim como você tinha visto lá atrás, eu dando o exemplo do Picasso, o Van Gogh também um artista aí pós-impressionista, né? Ele acompanhou aí o impressionismo, mas ele virou um artista pós-impressionista que ele criou um estilo, né? Ele não de pontinhos como Serrault, como Signac, mas ele criou um estilo de pinceladas também, só que com movimento. Você pode observar aí no próprio fundo aí do Van Gogh, né? Que ele trabalha com pinceladas, só que com um certo movimento no pincel. E isso foi um estilo que foi avançando e crescendo muito. Para quem não conhece o Van Gogh, só para ter um embasamento teórico mais legal, então o Van Gogh é um pintor holandês, onde ele produziu diversas obras de arte, né? E, infelizmente ele veio a falecer, né? Dizem, né? Que ele deu um tiro no próprio peito, enfim, existem várias versões sobre a morte do Van Gogh, né? E também ele, em um surto, né? O Van Gogh, que era um pintor que tinha um surto devido à esquizofrenia, ele cortou a própria orelha, colocou no envelope, entregou para uma moça, enfim. Tem toda uma historinha triste, né, do Van Gogh, e principalmente aí pelo fato dele não ter vendido muitas obras em vida, pelo contrário, se eu não me engano ele vendeu uma obra. Então o Theo, o irmão dele, geralmente ajudava ele bastante nessa questão, né, de bancar tinta, né, de comprar tinta para ele. Então o Van Gogh é um artista muito ele gostava de uma técnica que hoje em dia a gente chama de impasto, né? O que é impasto? Impasto é quando você joga muita, mas muita tinta na tela, né? Então, quando você joga bastante tinta na tela, você acaba criando uma espécie de textura, né? Então, o Van Gogh ele gastava muita tinta, né? E como não falar do Van Gogh sem falar da grande obra dele? Ele produziu diversas obras, mas eu vou citar essa porque é uma das mais importantes na carreira do Van Gogh. O nome dessa obra se chama Noite Estrelada. A Noite Estrelada aí, como você pode notar, na outra pintura lá que estava o autorretrato do Van Gogh, você pode notar que dava para enxergar o movimento nas pinceladas dele. Mas nessa obra aí, A Noite Estrelada, onde ele pintou, que ele estava internado, ele acabou pintando Noite Estrelada, e ele deu um movimento maior ainda. Você pode caracterizar pelo movimento aí do céu, né? A noite cheia de estrelas, e as estrelas lembram muito o céu, né? Muito o sol, enfim, planetas. E dá para usar a imaginação de diversas formas aí para você caracterizar uma obra do Van Gogh. Então são pinceladas curtas também, só que com certo movimento. E o Van Gogh você pode observar que ele vai jogando um amarelo, misturando com branco, indo pro azul e acaba criando pequenas tonalidades bem leves de verde, porque o amarelo misturando com o azul acaba virando verde, né? Ou seja, uma cor primária com uma cor primária eu consigo visualizar, fazer uma cor secundária e assim sucessivamente. E a gente vai montando essas características aí na pintura do grande Van Gogh.
O pontilhismo ele cresceu muito, né? Ele foi crescendo, foi criando essas características. Existem diversos artistas hoje que pintam com pontilhismo. O Van Gogh não pintou pontilhismo, tá? Ele cria pinceladas, que isso fique claro para vocês. Mas trazendo assim para os dias atuais hoje, a tatuagem geralmente adotou essa ideia do pontilhismo, né? Então a tatuagem ela para quem gosta, né, de marcar a pele aí, uma questão aí, se você for ver, os índios já faziam isso, né? Lógico que com a tinta deles, a tinta natural deles, o urucum, né? E toda aquela pigmentação que eles faziam, né? Mas os tatuadores hoje em dia eles usam o pontilhismo. Estou citando isso como exemplo que eu achei muito legal essa figura e eu falei, vou trazer para essa aula para fazer um paralelo entre o pontilhismo, o Serrault, e essa coisa mais contemporânea, essa coisa mais de agora, né, dos artistas de hoje em dia que eles trabalham, eles conservam a pele, né, de algumas partes, não tem um preenchimento grande, né, e quando tem um preenchimento grande de ponto através de ponto, um ponto sobreposto no outro, nessa justa posição, ele consegue dar um tom mais escuro e um tom mais claro e trabalhar essa escala tonal. Aqui tem um exemplo bem legal que mostra isso daí, né? Que quando eu separo um ponto do outro, eu deixo mais claro, e quando eu junto o ponto mais próximo do outro, eu consigo trabalhar uma ideia de linha, esse preenchimento aí. E até mesmo, os artistas são bem ousados que eles trabalham com esse degradê, né? Eles conseguem trabalhar o degradê através de pontinhos, né? Assim como as pinceladas é bem complicado também na tatuagem. Eu vou citar também um artista bem legal que é o Vic Muniz. Para quem não conhece o Vic Muniz, é um artista brasileiro, artista plástico, né? Inclusive quem quiser conhecer umas obras dele tá lá no Farol Santander, tem uma exposição lá dele lá, é uma exposição que tá lá, né? E ela mostra o Farol Santander em diversas linguagens, porque ele trabalha com material reciclável. Aliás, o Vic Muniz ele trabalha só com materiais, ele trabalha com gelatina, trabalha com vários materiais que ele consegue construir imagem através de pequenos fragmentos de sobras, de pode ser até mesmo de lixo, como não citar o que vou mostrar para vocês daqui a pouco sobre o lixo extraordinário. Então, Vic Muniz, aí como você pode ver, existe diversos pontinhos, né, fraquinho tal, e quando chega perto você consegue visualizar esses pontinhos que através de recorte que ele construiu, né, e ele construiu o autorretrato dele aí, como vocês podem observar. Então tem um documentário bem legal, né, que mostra sobre o Vic Muniz, mostra uma trajetória dele, principalmente a história de alguns moradores. Então eu vou dar uma pequena atividade para vocês, aproveitando aí, né? Então você vai fazer uma síntese sobre o documentário do Lixo Extraordinário, que relata o trabalho do artista plástico brasileiro Vic Muniz com os catadores de materiais recicláveis. Então é um documentário bem legal que eu acho que vale a pena você refletir como esse artista teve uma sensibilidade de enxergar essas pessoas que trabalham no lixão, né, no caso de Gramacho, e identificar essas pessoas e trazer essas pessoas para montar uma obra de arte, né, através dessas pessoas com lixo. Como assim? Conforme vocês vão assistir o documentário que eu vou pedir para vocês vão identificar que existe algumas pessoas que trabalham lá e o Vic Muniz fotografa essas pessoas e depois que ele fotografa ela, lógico que ele tenta de alguma maneira transformar elas em obra de arte, que elas viram obra de arte depois, e eles fazem um preenchimento, né, depois através dessa fotografia projetada em um estúdio bem grande, né, e ele preenche com lixo, né, e ele acaba montando uma obra de arte, digamos assim, uma visão aérea, de um ângulo de visão superior, né. Então Vic Muniz ele trabalha com isso e depois ele é vendido essas obras, depois que é vendido essas obras o dinheiro é revertido para os próprios moradores daquela região, o próprio lixão de Gramacho.
Então o que vocês vão fazer também? Vocês vão identificar as obras que aparecem no documentário e fazer uma relação entre os fragmentos do lixo com a obra A Morte de Mahat, né? Para quem conhece aí um pouco sobre a França, ou se não conhece, vai entender, talvez vocês vão estudar bastante isso em história, né? Do francês Jacques Loudavi, né? Um ótimo pintor, com o pontilhismo de Serrault. O que vocês vão estar fazendo então? Então vocês vão fazer a relação do documentário Lixo Extraordinário, nessa pintura Morte de Mahat, com o Serrault. Na realidade, vamos tentar entender, porque a partir do momento que no lixão de Gramacho, ele pega vários fragmentos de lixo e ele transforma em obra de arte, né? O que o Serrault faz? Ele pega vários pontos de tinta e transforma em obra de arte. E vocês vão juntar esses dois e vão fazer um paralelo, comparando o método, a ação, o que ele produziu com isso, uma coisa mais contemporânea, algo mais que ele usa da tecnologia para fazer com pontilhismo de Serrault. Então vocês vão montar uma síntese falando exatamente sobre essa questão do lixo extraordinário, né? E comparar um pouco sobre essa questão do pontilhismo no Serrault. Aí fica a dica para vocês, eu vou estar colocando o link aí para vocês visualizar, clicar e assistir esse documentário. Acho que é bem emocionante, né, nessa parte tanto artística como humana, né, de ver a situação dos moradores, né, daquela região. Então vale muito a pena vocês assistirem e fazer esse paralelo aí, contando sobre o documentário, essa comparação com o pontilhismo e essa pintura do Jacques Loudavi da Morte de Mahat. Tudo bem? É isso. Eu vou pedir para vocês mandar pro WhatsApp, né? Manda que eu vou corrigir, olhar e assim a gente vai ter um trabalho bem bacana de conhecimento e principalmente do repertório de vocês aí em relação às artes visuais, né? Um grande abraço, turminha, fica com Deus.